Boa noite, igreja, graça e paz, glória a Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos cantar mais um louvor, vamos entoar louvor ao Senhor mais uma vez, antes da mensagem ser pregada. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração, ela é diferente do que você é habituado sentar aí e ser abençoado com outras mensagens, como foi de manhã, por exemplo, que a pastora Rosana nos levou a uma viagem na alma, né, para fazermos uma metanoia na maneira de pensar. E há muito tempo eu estou com essa mensagem no coração, e quando foi oferecido a honra de trazer a pregação nessa noite, eu lembrei, por ser a Santa Ceia, então hoje nós vamos fazer uma viagem bíblica a respeito do corpo e do sangue de Jesus. Nós vamos falar sobre isso. Eu queria que você preparasse teu coração, que você começasse a abrir mais ainda o que você já foi abençoado, né, nesses momentos anteriores, inclusive na adoração com música, e assim você possa estar bem aberto para que o Espírito Santo tem para falar ao teu coração, assim como já falou ao meu coração, e vai falar mais ainda. Você concorda? Amém? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor então. Amém, Jesus. Sobre as águas, onde os meus pés podem vagar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei ao teu nome. Além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Cante conosco, declare. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. E tu és Tu és maravilhoso, Jesus. Guia no Senhor, guia no Senhor, leva no Senhor. Enche este lugar, Espírito Santo. minha vida que em
Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, Declare. sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor, em tua presença. Guia-me, Senhor. Oh, Teu nome clama. aleluia. Aleluia. As ondas Oh, Senhor Jesus. se o mar crescer, somente em ti. Ori kamalaha. Aleluia. Pois eu sou Oh, aleluia. 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 Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Pela fé nós estamos nos abraçando agora, pela fé nós estamos dando as mãos, pela fé nós estamos sem máscaras, pela fé nós estamos, já terminou a pandemia em nome de Jesus, para nós podermos numa música dessa, num momento como esse, poder sair pulando pelo auditório, pelo santuário, glória a Jesus, e Ele nos guia, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele nos chama. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que você possa se assentar em nome de Jesus, que Deus abençoe o Ministério da Música, por estarem dedicados dessa forma, com essa qualidade ao Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Hoje, como tradicionalmente acredito, 95% do protestantismo, igrejas protestantes evangélicas de todos os ramos no mundo todo, é a ceia do Senhor, ou em outros lugares chamada de Santa Ceia, né? E nós seguimos esse costume, essa tradição de realizarmos esse momento imprescindível da igreja do Senhor no primeiro domingo de cada mês. Nós não disputamos, nós não arguímos com ninguém que acha que teria que ser todos os domingos, ou menos do que um domingo. Não há esse problema no nosso meio. Nós cremos que nesse primeiro domingo já é algo que o Senhor recebe de todo o coração, porque a igreja o faz assim, sabendo que Jesus ordenou. E como eu disse, você tem que colocar teu cinto agora, né? Como se fosse do carro, porque você nunca vai ler tanto texto da Bíblia, como você vai ler comigo hoje, mesmo sendo dentro do tempo que eu tenho. Pode ficar tranquilo, nós vamos ler muitos textos, mas eu vou mais ler texto do que falar com você, porque eu quero falar sobre o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, dentro do prisma bíblico. E por que que foi o sangue, por que o corpo, o que representa para nós? Então eu convido você a
desde já, abrir teu coração. Se você não quiser abrir o teu aplicativo, ou tua Bíblia de papel aí, você pode acompanhar ali, ou você pode apenas ouvir, né? Porque eu vou ler aqui no meu aplicativo, e o primeiro versículo que eu vou ler, o primeiro texto, aliás, já fala sobre esse sacerdote, esse rei, esse salvador, esse Senhor, que é o nosso Senhor Jesus, que morreu por nós. Lá em Hebreus 4, 15 e 16, são só 2 versículos, diz assim para nós: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, como nós em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Parece que eu me perdi aqui, mas não foi, é porque eu pulei primeiro uma anotação a respeito da palavra fraqueza, para continuar com o versículo, para você quiser gravar aí na tua memória. Essa palavra fraqueza no original é asteneias, ou astênias, e é fraqueza mesmo da alma e do corpo. Ela não é fraqueza do espírito, não é nada espiritual, é da alma e do corpo. Interessante que desde ontem, aqui no culto de curas e milagres, o Ivo trouxe uma mensagem muito apropriada, mostrando que ao mesmo tempo que nós temos tudo em Cristo, nós continuamos humanos sendo atacados por Satanás. Isso está na Bíblia, está no Novo Testamento. Nós não podemos tentar inclusive reinterpretar o texto, isso acontece conosco. E o autor aos Hebreus, ele está dizendo aqui, que nós temos um sumo sacerdote, que não é que ele não tem condições de compadecer de nossas fraquezas, ele sabe, porque ele também foi tentado, mas tem também outra versão que diz, provado, atacado. Começa desde lá, no jejum de Jesus no deserto. Todo cristão, com pouco tempo de conversão, ele já começa a aprender, às vezes antes disso, ele vê por filmes que passam, que Jesus, por uma razão que muitos ignoram, ele foi ao deserto, ou pelo menos foi a um local que não tinha pessoas, e lá ele ficou 40 dias, e diz, os evangelhos dizem, Marcos fala especificamente, Mateus fala, Lucas fala, ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado lá por Satanás. Então nós temos ali já o começo do ministério de Jesus, já sabendo que aconteceria com a sua igreja, com o seu povo a mesma coisa. Ele foi o primeiro da linha de frente, porque além de sumo sacerdote, o nosso Jesus é um general, mas a moda antiga, ele vai na frente na batalha, ele vai e ele recebe todos os ataques primeiro nele, mas ele não foi derrubado, ele não foi derrotado. E aqui o autor de Hebreus diz, então nós sabemos, nós podemos chegar com confiança no trono da graça, porque assim nós alcançamos misericórdia e graça, e sermos ajudados, esse tempo oportuno quer dizer, quando for necessário, eu tenho 37 anos de caminhada com Cristo, eu nasci de novo com 20 anos de idade, mas eu já tinha nascido num lar evangélico, eu não considero aquele período como sendo algo com Cristo, porque eu sei que eu nasci de novo com 20 anos, não foi culpa dos meus pais, foi apenas resultado da rebeldia do meu coração, mas com 20 anos eu conheci Jesus, e nesses 37 anos, eu posso afirmar para você, que mesmo crendo em tudo que Cristo fez por nós na cruz e por mim, passei por muitas tentações, ataques, e tantos momentos que a gente clamava para esse sumo sacerdote, e ele sempre socorreu. Estou dizendo, hoje é o culto da ceia do Senhor, mas muitas vezes, nós, talvez os mais novos da fé, pega aquele pedacinho de pão, ele ingere, ele pega o cálicezinho, ele toma, mas no fundo ele fica ainda pensando, bom, faz parte, é importante,
mas não sabe no fundo ainda, talvez de uma forma mais teológica, bíblica, por que que nós participamos todo primeiro domingo de cada mês, com um pedacinho de pão, pão comum, pão normal, e também um cálicezinho. No nosso caso é um suco da uva. Tem igrejas que usam vinho verdadeiro, é outra coisa que nós também não disputamos, não discutimos a respeito desse detalhe. Mas nós precisamos compreender profundamente, porque na verdade isso começou lá antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já proveu isso que hoje nós estamos fazendo. Não foi algo que teve que acontecer depois. Todas as festas judaicas, todas elas, mas especialmente a da Páscoa, não foi porque, na verdade, Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. O nosso querido povo judeu, com muito carinho eu falo isso, eles pensam que foi, a Páscoa foi instituída por causa disso. Não, a Páscoa já foi pensada antes por Deus, porque Jesus um dia iria ser o Cordeiro Pascal, iria morrer por nós, iria morrer pelos nossos pecados. Então, na verdade, as sombras, aquilo que tipificava no Antigo Testamento, foi tudo programadinho, tudo detalhado para que nós pudéssemos entender o que a igreja vive hoje. Mas Isaías, ele profetizou, um dos maiores profetas da história, ele escreveu sobre o Messias. Eu não sei se ele tinha exata noção do que ele estava escrevendo, porque muitas vezes o profeta entregava uma palavra, mas Deus não tinha obrigação de dizer para ele: você está entregando, escrevendo, porque isso vai acontecer. Ele era um profeta de Deus, ele era cheio do Espírito Santo, na medida do momento, e ele escrevia, e ele escreveu esse texto aqui, que é praticamente o mais conhecido de Isaías, sobre o Cordeiro, 53, 3-5, diz assim: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Meu Deus, o que é isso? Quantas vezes eu questionei, quando eu estava na incredulidade, lia a Bíblia, ou via esse vídeo, que bobagem! Como assim? Então um homem, ele então é açoitado no corpo, arrancam pedaços de carne, e ele sofre dores horríveis, para que alguma coisa minha aqui espiritual possa sair de mim e ir para ele. Deus não podia ter feito de um jeito muito mais legal, muito mais assim, menos chocante, porque dessa forma, um homem sem pecado, perfeito, sofrer açoites, para que eu fosse curado, mas existe uma razão. Voltando aqui, essa doença e enfermidade, de novo, são enfermidades físicas. Enfermidades físicas. Aí é a razão de nós entendermos porque tem o corpo e o sangue de Cristo na ceia. Por que Jesus orientou isso lá naquela última noite, antes dele ser preso? Porque o corpo também tem uma importância muito grande. Quando eu falo corpo, não estou falando eclésia, a igreja, o corpo de Jesus. Isaías profetizou que ia acontecer isso. Aí Jesus, em João 6, eu disse que nós íamos ler bastante, né? Em João 6, 51 em diante, Jesus estava falando com os discípulos um momento delicado, um momento complicado, um momento em que havia muitos questionamentos ali a respeito do que ele estava fazendo, e ele começa a fazer um discurso duríssimo, um discurso estranho, que foi esse aqui. Na verdade eu vou ler alguns versículos. Ele diz assim, no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
os judeus começaram a discutir entre si e disseram: como é que ele pode dar a sua carne para nós comermos? Jesus, porém, lhes disse: na verdade eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, se é um pouco chocante até hoje, para algumas plateias nossas aí no Brasil, em algum lugar, você imagine para o povo judeu daquela época: não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Não estou aqui de forma nenhuma dizendo que eu, pelo menos aqui nessa igreja, acredito na transubstanciação, porque esse é o texto usado para defender essa doutrina. Não ocorre isso. Jesus estava dizendo, não num sentido alegórico apenas, mas espiritualmente verdadeiro, real, como ele falou lá naquela última ceia com os discípulos, quando ele pegou o pão e disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Ele estava dizendo que ali numa simbiose espiritual que iria ocorrer em poucas horas, aquele que cresce nele iria literalmente receber esse pão que veio do céu, para a cura da sua saúde, do seu corpo, para alimento espiritual da sua vida, mas também iria receber o sangue de Jesus. E nós sabemos, e eu vou passar a ler agora alguns textos sobre o sangue, que diz: o sangue é que realmente nos dá a vitória. Nessa atuação dupla, ao mesmo tempo do corpo e do sangue, cada um tem sua função, cada um tem seu papel, o sangue nos dá a vitória. Tanto é que a Bíblia diz que a vida está no sangue, a vida literalmente. Tanto é que lá em Gênesis lá após o dilúvio, em Gênesis 9, quando Noé saiu da arca com sua família e todos os animais, Deus então, sabendo que eles teriam uma vida diferente agora em termos de dieta alimentar, Deus liberou o consumo da carne animal. E diz o texto aqui em Gênesis 9, versículos 3 e 4, assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também agora lhes dou os animais, mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Levíticos 17, 11, 12, lá as leis dadas por Deus a Moisés, e ele entregando para o povo de Israel, ele está dizendo assim: pois a vida do corpo está no sangue, eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês, é o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, nem vocês, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. E só mais um texto a respeito disso, para você ver como é importante para nós hoje, porque senão fica a impressão que foi lá no Antigo Testamento. Quem estudou a palavra, fez Fateme, ou estuda bem a Bíblia, sabe que houve um concílio em Jerusalém, por causa de uma confusão causada por alguns mestres judaizantes que saíram de Jerusalém, indo atrás das igrejas que Paulo fundava, e pregando algo que os apóstolos de Jerusalém não tinham autorizado. Então eles estavam pregando nas costas de Paulo, na verdade, e dizendo: não, vocês têm que também, além de aceitar Jesus e tal, se converter ao judaísmo e observar toda a lei inteirinha, tudo, não existe salvação fora dessa forma. E aquilo causou uma confusão tão grande, eles subiram para Jerusalém, Barnabé e Paulo e muitas outras pessoas, e depois houve o concílio, deliberaram, oraram, e resumindo a história, eles escreveram uma carta, escolheram líderes entre os irmãos, Judas, Barsabás e Silas, e assim eles viajaram com os apóstolos de volta para as igrejas, e assim a carta diz o seguinte, escrita e assinada por Tiago, o irmão do Senhor: saudações, soubemos que alguns homens que daqui saíram, sem nossa autorização, têm perturbado e inquietado vocês com seus ensinos.
Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos. E essa expressão aqui para mim é linda demais. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Que comunhão! Que comunhão! Não impor a vocês nenhum peso maior do que estes requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, não consumam sangue ou carne de animais estrangulados, e de praticar imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, a igreja cristã, a nossa igreja, que nasceu em Jerusalém, ela perpetuou esse ensino. Não beber sangue, não consumir sangue. Então, por toda a Bíblia diz, a vida está no sangue. De alguma maneira, eu não sou médico, muito menos não sou especializado em hematologia, mas uns dizem a vida está no coração, a vida está no cérebro, a vida está isso, morte cerebral. Mas a Bíblia está dizendo que a vida está no sangue. O sangue, inclusive, é considerado pela medicina como um tecido. O sangue percorre o nosso corpo e ali ele leva todos os nutrientes. Mas será que ele leva só os nutrientes? Porque a Bíblia diz, de Gênesis até aqui em Atos, que a vida está no sangue. No teu sangue aí agora, correndo nas tuas veias e artérias, está a tua vida. A tua vida está aí. Por isso que também nós sabemos que quando uma pessoa sofre um acidente e ela perde sangue, não é socorrida em tempo, ela morre. Porque ela não pode viver sem o sangue. Mas a pergunta que eu faço é, será que é só mesmo algo físico? Porque está proibido para o cristão ingerir sangue. O sangue da sua forma completa, como sai do corpo. E aí eu transponho essa pergunta para o nosso amado Jesus. Então não foi por isso que ele derramou o seu sangue? Exatamente. Jesus Cristo, ele nasceu sem pecado para que o seu sangue fosse imaculado, perfeito, porque na verdade, como lemos lá atrás, haveria de haver um sacrifício completo em troca de uma vida. Antes era com animais, um por um trabalhão enorme, todos os dias os sacerdotes teriam que fazer aquilo com milhares de pessoas, mas agora Jesus está preparado para entregar e derramar o seu sangue. Por quê? Porque a vida de Cristo estava no sangue. Ele tinha que fazer uma troca. Jesus era humano também. Nós não podemos esquecer isso, é uma doutrina da igreja cristã. Jesus, mas ele era humano. Ele nasceu de uma mulher. Quem mais explica isso com mais detalhes é o apóstolo Paulo. Isso é fundamental, porque ele tinha que se identificar conosco. Nós lemos aqui o autor de Hebreus, Pedro também fala isso, vou ler daqui a pouco. Jesus, ele é 100% humano, então ele teve um sangue também 100% humano, e nesse sangue tinha uma vida perfeita, imaculada, sem pecado, que ele iria trocar pela minha vida e a tua vida. Quando ele derramasse o seu sangue na cruz, e os evangelhos mostram, né? Lucas ele é mais gráfico, ele diz assim que saiu sangue e água, na verdade saiu me fugiu a palavra, mas quando não tem mais sangue, sai um outro material, me fugiu essa palavra que é tão normal para eu lembrar, um plasma, água. Quem viu disse, acabou todo, Jesus derramou, foi extraído dele todo o sangue. E nós sabemos por outros textos, que eu não quero ler agora, que no céu não pode entrar carne nem sangue dessa forma natural. Paulo mesmo fala isso, é em Coríntios. Não pode entrar. O nosso corpo vai ter que passar por um processo, ou de morte natural, e assim essa natureza toda, ela vai embora, ela tem que ir, ou então, se você tiver o privilégio de estar aqui ainda, quando Jesus voltar, o teu corpo ser glorificado,
o meu ser glorificado. Mesmo assim, ele vai ser transformado numa outra matéria, e até o sangue aqui dentro vai ser feito um outro tipo, para podermos entrar no céu, com Cristo, como vai acontecer. Ou seja, você percebe que a Santa Ceia não é apenas um costume da igreja? Você percebe como ela é imprescindível nós participarmos? Você percebe quando Jesus falou ali em João 6, e quando Pedro disse, né, Jesus ia lavar os pés, é claro que é uma outra aplicação, mas Jesus ia lavar os pés de Pedro, ele falou, não, o meu pé o senhor não lava. Ele falou, bom, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Jesus às vezes ficava horas pregando, com toda a paciência, mas quando precisava usar a sua economia, pela urgência do momento, ele era direto e objetivo. Se eu não lavar teu pé, você está cortado da minha relação. Não, Senhor, então lava tudo, lava o corpo, lava a cabeça, lava tudo, né? Era o Pedrão de sempre. Por que então? Essa mesma palavra que eu li, astênias, ela é citada pelo autor de Hebreus, é citada lá por Isaías, no original, quando você vai buscar a palavra, é a mesma coisa. E agora eu quero que você acompanhe comigo o que Paulo fala em 1 Coríntios 11, peço licença, pastor Marcos, eu sei que você vai ler esse texto, mas eu vou ler ele mais abreviado, que é aquele texto da ceia do Senhor, que você já leu de manhã. Diz aqui, 1 Coríntios 11, 23, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Não tinha acontecido ainda. Jesus falava de forma profética o tempo todo, ele disse assim, porque eu venci o mundo antes de acontecer, fisicamente falando. Jesus era assim, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, não o sangue, o cálice, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Um detalhe, indignamente peca contra o corpo, mas aqui no grego não é eclésia, não é o corpo, a igreja, é soma tui kyrios, o corpo do Senhor, corpo físico. Paulo está se referindo ao corpo físico. Nós temos que entender a importância do que foi o corpo de Jesus no sacrifício da cruz. Isaías falou lá que ele levou no seu corpo as nossas doenças e enfermidades. Pelo sofrimento dele nós fomos curados, sarados. Portanto, examine, antes de comer do pão e beber do cálice. Agora vem algo muito impressionante, porque se come o pão ou bebe do cálice sem honrar, ou discernir, ou compreender, na minha versão que está aqui é honrar, mas tem também versão que fala discernir o corpo de Cristo, soma tu kyriou, come e bebe em julgamento contra si mesmos. Aí Paulo diz, por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até dormiram. No original, é fraco e doente fisicamente. Em outras palavras, aquelas pessoas que estavam, é um texto longo que Paulo está corrigindo a igreja de Corinto sobre o que eles estavam fazendo com a ceia do Senhor naquela época, chamada festa ágape. Eles estavam fazendo algo muito errado, o texto é muito longo, e ele está ali puxando a orelha deles, dizendo, olha, vocês estão desonrando, não estão discernindo, vocês esqueceram ou não entendem qual a importância do corpo do Senhor. E ele se referiu ao corpo físico do Senhor. E é por isso que entre vós tem gente doente, fracos, e alguns inclusive já adormeceram. Adormecer é uma analogia para o cristão que morre. Só é dado para nós a igreja, aquele que morre, a Bíblia chama de dormiu, adormeceu.
É uma expressão. Então eles não foram para o inferno, mas eles morreram porque eles não entenderam que o corpo de Jesus cura enfermidades. Ele cura enfermidades. Pela fé. Não é porque você vai ingerir o pão, não é isso. Não é porque o pão vai adquirir um poder místico quando você engolir. Desde que eu entendi esse texto, aprendendo com outros também, toda a Santa Ceia, ou toda a ceia do Senhor que eu participo, quando eu ingiro o pão, eu falo: Senhor, que pela fé, naquilo que o Senhor fez na cruz, levando no seu corpo as doenças e enfermidades, eu seja curado de qualquer coisa, até mesmo daquilo que eu não sei que existe em mim, porque o Senhor carregou no teu corpo. Faça isso. Eu faço em fé. Eu faço em fé, porque é isso, o Senhor proveu algo místico, poderoso para a igreja. É isso que a gente quer que você compreenda. A igreja do Senhor Jesus, ela não é apenas um aglomerado de pessoas. Então o pastor Ivo veio aqui agora, fez o convite, tem a integração, então eu vou conhecer lá o que esse povo pensa. A igreja do Senhor, ela é algo sobrenatural, ela é muito além desse mundo natural. O Senhor preparou tudo antes da fundação do mundo, para que fôssemos um povo exclusivo dEle, vivendo de uma forma além do natural nessa terra. Nós somos um povo que não estamos da mesma forma na dimensão daqueles que pensam que o mundo é isso. Por isso que nós estamos falando, e tem sido algo profético desde ontem à noite. Há algo mais além da vida nessa terra. A nossa esperança não se limita apenas nessa terra. Não quer dizer que você não tenha que ter projetos pessoais, alguns planos, e se Deus deu para você alguns talentos e você quer colocar em prática, em forma de profissão. Não estou falando nada contra isso. Eu estou dizendo que na verdade nós pertencemos a algo tão acima dessa terra, que nós tínhamos que viver de acordo com. Nós temos que entender que na verdade nós não somos cidadãos desse mundo. Pela igreja de Cristo, nós somos cidadãos dos céus. Isso está registrado na palavra. Ou seja, nós andamos sobre os poderes dessa terra. Aprove ao Senhor não colocar em nós um corpo físico perfeito, né? Sabemos que Adão e Eva foram feitos assim, fisicamente perfeitos. E sabemos também que eles não iriam morrer se não tivessem pecado. Nós sabemos que a morte veio por causa do pecado do homem, de Adão. Não existia morte. Eles iriam viver indefinidamente, imortais. Mas essa foi a escolha do Senhor. Quando nós recebemos pela fé a vida de Cristo em nós, na sua totalidade, corpo e sangue, nós recebemos desde já a salvação, o perdão dos pecados, e passamos a andar numa vida sobrenatural. Mas o Senhor escolheu não nos dar esse corpo perfeito aqui. Ele sabe o que faz, é a decisão que Ele tomou. Então o nosso corpo, como Paulo fala, o nosso homem exterior, ele se corrompe sim, ele se decai com o tempo, ele não fica tão bonito e jovem para sempre, como talvez a gente se acha tão lindo aos 18, 25 anos, né? Não sei como é que foi o teu caso. Ou então quando você lembrava: meu Deus, até aquela idade para mim não tinha nem resfriado, não é? O Senhor não quis assim, Ele permitiu que nós caminhássemos com o tempo também. A cronologia caminha com o cristão enquanto estamos aqui. Mas o que sabemos é que o Senhor proveu no seu corpo a cura das enfermidades que aparecerem em nome de Jesus. E Ele proveu no seu sangue a vitória, ao perdão dos pecados, a ousadia para entrar no santo do santo, no santíssimo lugar, através do sangue de Jesus. E é esse sangue que nos dá a vitória. Amém. Em Apocalipse, a Rosana, ela citou sobre os pecados que Deus não se lembra mais, hoje de manhã na mensagem dela, aqui em Hebreus, e é no capítulo 10, 16 a 20, eu não vou ler todo o texto, mas diz ali, que os pecados foram perdoados. Se eles foram perdoados, não há necessidade mais de sacrifício, não tem mais que oferecer sacrifícios. E aí diz assim, o autor: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, porque por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho, através do véu que leva ao lugar santíssimo. Então, aqui mais uma vez o sangue. E para terminar, concluir, Apocalipse 12, 11 diz:
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles venceram através do quê? Mais uma vez, do sangue, amém, pode vir, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele não apenas nos purifica de todo o pecado, o que é uma verdade consagrada, mas o sangue de Jesus Cristo nos dá a vitória. Ele te cobre para você entrar no santíssimo lugar da presença do Senhor. Então eu gostaria que, após o pastor Marco Aurélio ministrar a ceia do Senhor para nós, você, quem sabe alguns pela primeira vez, pegue o pão e o cálice, olhando de uma forma nova e diferente. Meu Deus, o que aconteceu? O que Jesus fez por mim? O que Ele fez pela minha vida? Eu convido você a ficar em pé, e antes do Ministério da Música cantar, eu quero fazer uma oração com você, sobre isso. Meu Deus, o que Jesus fez? Porque Jesus poderia apenas ter subido na cruz, e eu falo literalmente, Jesus poderia ter feito qualquer coisa, mas Ele se sujeitou a todo aquele sofrimento e açoite e torturas, espancamento mesmo. Quem é um pouco sensível não consegue nem assistir o filme Paixão de Cristo, que ele é bem fiel ao que aconteceu com o nosso Senhor. Por quê? E Jesus deixou o seu corpo ser moído, rasgado. Então eu quero que você pense agora, a hora que você estiver ingerindo o pão, a hora que o pastor falar, vamos participar do pão, pense no corpo de Jesus na cruz, recebendo todas as doenças e enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, de qualquer forma, Ele recebeu no corpo dele. E quando você estiver para participar do cálice, simbolizando o sangue, que você pense, meu Deus, que vitória eu tenho com esse sangue. Ele derramou o sangue dele para trocar pela minha vida, porque é isso que nós lemos na palavra. O sangue dele foi usado para trocar pela nossa vida. Por isso diz, ele nos comprou por alto preço. Nós fomos comprados por um preço que não tinha nada no universo que pagasse, era o sangue de Jesus. Ele entregou a própria vida, por isso ele teve que derramar o sangue inteirinho. Toda a última gota do seu corpo foi derramada. Por isso os pés, inclusive, foram furados com aquele ferro, para que lá embaixo não sobrasse nenhum espaço com sangue nas veias, até o pé. Então saiu todo o sangue de Jesus, todo, por amor a você, por amor a mim, para que todos os teus pecados fossem perdoados e apagados para sempre. Por isso, que Deus não se lembra mais. Como é que Deus vai se lembrar de algo que não existe? Os pecados foram apagados para sempre, não existem mais. Foi o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Eu vou pedir que você feche seus olhos, por alguns segundos, não é nada longo, e que você agora, talvez, se nunca fez, pela primeira vez, faça essa oração. Senhor, eu compreendi melhor, eu entendi melhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pelo teu pão, pelo teu cálice, que é na verdade o teu corpo. Agradeço porque o Senhor foi moído pelas minhas iniquidades, pelos teus açoites eu fui curado, e pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, o Senhor na verdade derramou ali a tua vida, o Senhor entregou a tua vida, para que eu pudesse entrar no santíssimo lugar, onde só o sumo sacerdote poderia entrar, e o Senhor me trouxe essa condição. Mas hoje, em tempo oportuno, quando eu passo por alguma provação, eu tenho um sumo sacerdote que foi tentado em tudo, e conhece a dor que eu passo, e ele pode me socorrer, ele pode me socorrer. Se eu estou bem hoje, agradeço. Se hoje eu enfrento uma luta, se hoje eu enfrento algo muito grande dentro de mim, eu sei que Ele se identifica com isso comigo, e Ele caminha comigo,
e Ele me fortalece, e Ele me dá a vitória.